O maior desastre na história da Bíblia, que custou mais vidas, foi o Grande Dilúvio. Esse foi o evento conhecido como o Dilúvio de Noé. Não sabemos exatamente quantos pereceram, mas apenas 8 pessoas sobreviveram a esse desastre. O registro nos diz que apenas a família de Noé sobreviveu. Uma pergunta curiosa é: o que todas as outras pessoas estavam fazendo enquanto esses 8 entravam na arca? O relato do dilúvio de Noé é encontrado no livro do Gênesis, capítulos 6, 7 e 8 do Antigo Testamento. Mas não importa o quanto procuremos, não encontramos nenhum registro do que o resto do povo estava fazendo, além de Noé e sua família. O que o restante do povo estava fazendo naquele momento e por que eles não sobreviveram ao desastre? O versículo da Bíblia que eu gostaria de apresentar hoje é o de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Na terça-feira, 3 dias antes de encontrar o seu destino na cruz, Jesus Cristo profetizou como seria a situação depois de cerca de 2000 anos, ou seja, na época em que estamos vivendo hoje, dizendo o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porém, o que é muito interessante aqui é que ele fornece descrições bastante detalhadas do que as pessoas estavam fazendo na época do dilúvio. Enquanto Noé e sua família estavam entrando na arca, o resto do povo estava apenas comendo e bebendo, vivendo suas vidas como de costume. E mesmo enquanto chovia e as águas subiam, eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Então, por que eles ficaram ociosos, sem fazer nenhum tipo de preparação, diante da chuva pesada que parecia como se o céu tivesse se aberto? As pessoas daquela época não podiam ter previsto que a chuva levaria a uma enchente tão grande. E quando eles decidissem fazer algo, já seria tarde demais. O Dilúvio, o mural de Michelangelo retratando o dilúvio de Noé, captura vividamente as figuras daqueles que foram deixados para trás. Por causa da enchente inesperada, a maioria das pessoas retratadas na pintura não estão vestidas adequadamente. Alguns estavam se abrigando da chuva em tendas estreitas e precárias que pareciam prontas para serem submersas a qualquer momento, enquanto outros conseguiram subir na arca, mas, não encontrando nenhuma maneira de entrar, estavam desesperadamente golpeando-a com um machado. Através das representações na pintura, podemos descobrir a vulnerabilidade sem limites dos humanos diante dos desastres que superam as nossas expectativas. Se a mesma situação ocorresse hoje, o resultado não seria muito diferente. Imprevisibilidade. Esse é precisamente o atributo mais essencial dos desastres. Porém, como está escrito que será na mesma situação que nos dias de Noé, até mesmo neste momento de nossas vidas, desastres imprevisíveis estão à espreita de muitas formas. Com a industrialização e o avanço de várias tecnologias, desastres repentinos que não poderiam ter ocorrido no passado estão acontecendo agora ao nosso redor. O tempo, o lugar, o tipo e a escala do surto, não existe uma preparação perfeita que não tenha uma lacuna em nenhuma dessas áreas. O que devemos fazer diante desses desastres inevitáveis? Definitivamente, há limites para o que pode ser alcançado apenas com a força e o esforço humano. Para nós, a Bíblia revela a maneira mais completa e certa de se preparar, que é a Páscoa da Nova Aliança. O nome coreano para a Páscoa vem dos símbolos para pular e atravessar, implicando que os desastres passarão. E também se reflete no termo em inglês Passover, significando que os desastres passarão. O motivo de estarmos confiantes de que seremos protegidos dos desastres quando guardarmos a Páscoa da Nova Aliança é porque Deus, um ser sobrenatural, prometeu essa proteção. Na verdade, a Bíblia registra que aqueles que guardaram a Páscoa foram protegidos dos desastres. Quando os israelitas foram escravizados no Egito, embora toda a terra tremesse de medo de um desastre sem precedentes, eles guardaram a Páscoa e foram protegidos por Deus. Cerca de 800 anos depois, quando o poderoso império assírio invadiu Israel, eles foram mais uma vez protegidos ao guardar a Páscoa. Aqueles que guardaram a Páscoa de acordo com a promessa de Deus foram protegidos de todas as formas de desastre. Podemos realmente evitar desastres apenas guardando a Páscoa? Vocês estão fazendo essa pergunta a si mesmos? Não podemos nos preparar completamente para todos os desastres, pois não sabemos quando ou como eles ocorrerão. Certamente, é uma sorte não ser ferido pelo acaso ou pela boa sorte, mas não podemos deixar cada momento para a sorte e coincidência. Portanto, mais do que nunca, precisamos de uma firme promessa, em vez de depender de coisas incertas como sorte ou chance. Isso é exatamente o que a Páscoa da Nova Aliança é.